Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Vendas Públicas. Eu sou Rebeca Morim e hoje a nossa convidada, a nossa especialista convidada é a doutora Juliana Costa. Bem-vinda, doutora, é uma honra tê-la aqui com a gente, é um prazer enorme ter aqui a sua participação e tudo que você vai trazer aí para a gente para somar cada vez mais o conhecimento. Rebeca, muito obrigada, eu agradeço o convite a vocês e eu sinceramente espero que o que eu venho trazer hoje seja agregador para todos, né, principalmente que a gente aí está pensando justamente nos fornecedores, eu estava dando mais ou menos uma direcionada para que a gente pudesse fazer algo que, de fato, chegasse de uma maneira mais acessível a todos, né? Com certeza. E fala um pouquinho de você, a sua história e a sua experiência na área, sobre o que você vai falar aqui, sobre o que você vai trazer para a gente. Bom, eu não sei se eu já posso começar apresentando, mas posso começar apresentando? Pode começar, fica à vontade. Fala aí de um pouquinho de você, da sua experiência, e já fica à vontade aí para começar a sua participação aí, a sua palestra. Tá, joia, Rebeca, muito obrigada. É porque a minha apresentação, ela começa também, a minha apresentação pessoal, ela começa também na apresentação do compartilhado. E aí, eu vou... Opa, eu acho que é isso. Estão todos vendo? Sim, tudo ok. Ah, então tá bom. Bom, eu vim falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como fazer a implementação dela, né? Nós sabemos que hoje todas as empresas, de maneira geral, realmente precisam implementar a proteção de dados pessoais, né? É algo que a gente não pode dizer que pegou de surpresa, mas chegou a pegar de surpresa, né? Porque, como é que se diz? Tá desde 2018 aí. Só que a entrada em vigor foi postergada por muito tempo, né? Nós tivemos aí medida provisória, houve esse processo todo da questão da pandemia, e aí acabou que dia 18 de setembro, enfim, saiu, né? Só que as sanções ficaram postergadas para o ano que vem. Então, muitas empresas estão começando a se adequar. Pequenas, médias, grandes empresas estão começando a se adequar. E o governo também está começando a se adequar. Né, e já tem também algumas formalizações em torno de profissionalizar os próprios servidores, né, ou de fazer a contratação de externos que tenham determinadas certificações ou conhecimentos técnicos. É importante esclarecer que não é necessário você ter uma formação específica para lidar com proteção de dados, né? Você pode ter uma formação em proteção de dados sem necessariamente, se profissionalizar sem necessariamente ter uma profissão, né? Porque muita gente fala, ou você está na segurança da informação, tecnologia da informação, ou você está como um advogado, né? Mas não é bem assim, nós temos aí contadores, muita gente trabalha na área de auditoria, muita gente que trabalhou e trabalha na área de compliance, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um compliance. Nós temos aí a governança corporativa como um todo, temos o compliance dentro da governança, e dentro do compliance, nós temos a LGPD, que é um modo de conformidade, né? E aí que vem a minha apresentação, que eu deixei para agora, né? Eu sou DPO certificada. O que é DPO? Data Protection Officer. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz o encarregado de dados pessoais. Então, eu posso ser considerada uma encarregada de dados pessoais. Pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a certificação PDPE, tenho também as outras, né, de segurança da informação, Foundation e Practitioner, que é a prática, propriamente dita. Sou consultora em proteção de dados na Privacy Consulting Team, ou seja, presto essa consultoria para pequenas e médias empresas de um modo geral, que inclusive queiram, né, entrar em conformidade. Muitas estão agora na ânsia de já terminar logo, porque também tem essas questões de auditoria, então elas precisam se adequar o mais rápido possível. Também sou advogada de privacidade e proteção de dados na PG,
Advogados, né, com a Patrícia Peck, assim, um time maravilhoso. Fui vice-presidente da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startup da OAB Distrito Federal. Também sou especialista em compliance pelo Instituto INSPER, pela LEC e pela PUC Minas. Fui conselheira fiscal na SEB Geração, ou seja, além de tudo isso, eu também atuei no serviço público. Então, eu tive uma experiência em sociedade de economia mista, tive experiência em algumas empresas públicas, fui parecerista, trabalhei como advogada também em holdings, presidindo assembleias. Então, eu conheço todo esse processo, né, de parecer, de licitações, contratos, formalização de contratos, antes mesmo de eu entrar nessa área da privacidade, do compliance primeiro e da privacidade em um segundo plano, né? Atuei como 6 anos como consultora da presidência, né, na área de distribuição de energia elétrica, distribuição, geração, participação, e também como advogada em escritório de advocacia e empresas, né, na área societária, trabalhista, etc. Então, com todo esse arcabouço e essa experiência técnica, hoje a gente pode aproveitar isso para poder agregar e auxiliar as empresas na consultoria em proteção de dados pessoais, né, porque é uma lei que, de fato, envolve todas as áreas da empresa de um modo geral, seja pequena, seja média, seja de grande porte, né? E aí, eu trago os principais assuntos a serem abordados, tá? Da nossa lei 3.709, que é uma lei que vem da evolução dos direitos humanos, alguns países já possuem suas leis de proteção de dados pessoais, o Brasil realmente é um país atrasado nesse sentido, inclusive, ele teve como essência e sua criação as leis fora, né, as leis europeias, a GDPR, eles chamam, né, de GDPR. Então, nós pegamos muita coisa, não tudo, mas muita coisa da lei lá de fora, e isso foi muito bom, porque nós pudemos trazer muitas coisas antes mesmo das regulamentações, porque nós vamos ter regulamentações posteriores, nós vamos ter, assim como existe a Anatel, a ANEEL, a grosso modo, dando um exemplo, nós vamos ter uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais que vai regulamentar, trazer uma regulamentação para essa lei efetivamente, e para os pontos específicos dela. Hoje, a gente realiza adequação nessas empresas, inclusive para posteriores contratações, com todas as diretrizes, né? Nós somos muito mais, a gente tem uma precaução muito maior, justamente porque ainda não existe um direcionamento pontual sobre cada uma dessas questões. Então, pessoal, como todo mundo diz, né, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, a gente usa esse rigor, né, o rigor da lei, que é de uma maneira ampla, uma maneira aberta. Bom, aqui eu trouxe algumas situações, nós tivemos aí no mundo inteiro, principalmente nesse período de pandemia, aí muitas situações de vazamento de dados pessoais, então, quer dizer, o que é mais... O que acontece mais nas empresas? É justamente essa questão da vulnerabilidade, né? As empresas se tornam vulneráveis. Poxa, mas eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma média empresa, será que eu preciso de tantos critérios de segurança, né? Segurança física, segurança técnica, segurança operacional ou administrativa? Sim, você precisa. Só que cada caso é um caso, né? A NPD diz mesmo que, em relação a estas empresas, normalmente os critérios vão ser diferenciados, né? A gente tem aí uma diferenciação de critério de contratação para PMEs, inclusive, né, que são diferenciados em relação também aos tributos, e não vai ser diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? A gente percebe que isso inviabilizaria, né, a empresa andar para frente e produzir cada vez mais, né? Nós temos que auxiliar na atividade concorrencial como um todo, né? E aí, qual é a importância de conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Você cria essas rotinas de prevenção,
você atualiza suas políticas, né? Você atualiza desde o compliance, você passa para a política de segurança da informação, de tecnologia da informação, você treina os seus colaboradores de uma maneira melhor a ponto de realizar uma conscientização sobre o que eles podem fazer com os dados pessoais que eventualmente eles coletem. Vamos colocar em um exemplo de uma farmácia, um exemplo de um pequeno mercado, um exemplo de farmácia, pequeno mercado, tem padarias, né? Nós podemos colocar essas pequenas empresas, elas também necessitam da adequação, claro, que não com os critérios rígidos e rigorosos, né? Como muitas vezes a lei coloca, mas dá para fazer sim, né? Dá para começar, dá para colocar algo de emergencial, você poder já treinando seus funcionários, olha, você está coletando determinados dados, qual é a sua natureza empresarial, o que você executa, né? Se você costuma executar bem os processos, né? Também é uma atividade de processo, você costuma executar bem os processos, essa questão organizacional, ela começa a fluir, né? Então, você garante essa vantagem competitiva, você melhora as suas estratégias de marketing, né? Hoje, com a pandemia, muitas empresas tiveram que, infelizmente, né, ou felizmente, porque realmente muitas se reinventaram e acabaram colocando online as suas vendas, né? Então, o que acontece? Na LGPD, você tem os tratamentos de dados físicos e digitais, né? E aí você precisa respeitar os critérios de segurança da informação, que são os pilares: confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, né? Ou seja, você precisa garantir às pessoas aos seus clientes, aos seus parceiros de negócio, aos seus outros fornecedores, que você efetivamente tem todo um critério de segurança e de respeito aos dados pessoais, seja num contrato, seja junto aos seus empregados, né, e inclusive, como eu disse, né, os clientes e os parceiros de negócio. Bom, formas de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qualquer operação de tratamento. Isso, para muita gente, não parece ser, assim, um palavrão. O que é o tratar dados, né? Porque tratar dados é algo muito extenso, segundo a lei. Ela coloca muitos verbos que significam tratamento, né? Então, assim, que eu, pessoa física, posso tratar dados? Se for para fins comerciais, sim, eu trato dados. Né, se eu vou promover uma festa, se eu vou coletar o dinheiro para promover essa festa, eu vou precisar do nome das pessoas para poder providenciar convites, eu estou tratando dados pessoais, então eu tenho que ter determinados cuidados, né, de sigilo dessas informações, disponibilizar para aquela pessoa que pede, né, a autodeterminação informativa, ela chama e ela clama por isso, né. E os dados pessoais têm que ser necessariamente coletados no território nacional e, inclusive, dados pessoais de estrangeiros que estejam no Brasil, né? Pessoas jurídicas que estiverem fora do Brasil, do país, coletando dados, se forem no Brasil, obedecem à LGPD. Grupos econômicos de dentro e de fora têm que observar as leis de fora também, né? Então, quer dizer, sempre observando primeiro aqui dentro, como é que é realizado esse tratamento, e também lá fora, e deve haver uma tropicalização dessas normativas, né, de modo que ela consiga entrar, convergir, né, junto às nossas legislações, né, porque, afinal de contas, quando a gente trata dados pessoais, de uma maneira geral, você não se utiliza só da LGPD, você se utiliza de todas as nossas normas jurídicas em relação a cada um dos procedimentos, né? Então, quer dizer, se você é um hospital, você vai usar a LGPD, mas você também vai utilizar uma lei de prontuário médico, por exemplo. Então, quer dizer, você se utiliza das leis correspondentes à sua atividade empresarial, junto com a LGPD. E junto também, né, com o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor vem sendo utilizado
para ingresso no judiciário atualmente de pessoas, né, titulares de dados pessoais, pessoas físicas, que querem ingressar quando eles percebem que as empresas não estão tratando os dados corretamente, estão fornecendo para outras empresas e etc. Nós tivemos um caso, que esse caso teve uma repercussão muito grande, que foi de uma construtora que realizou o repasse de dados para outras lojas, de seus clientes que tinham comprado os imóveis, para outras lojas que fizeram, que vendiam imóveis, etc. Então, acabou de ter um problema no transformador aqui, por isso que eu fiquei assustada. Mas, enfim, deve ser aplicado aos profissionais autônomos, com fins comerciais, e a pessoas jurídicas, né? Em território nacional e oferta e fornecimento de bens. Bom, quais são os dados e os personagens abrangidos pela nossa lei? O dado pessoal é essa informação relacionada, né? É uma informação que pode ser identificada ou identificável. Então, se eu tenho simplesmente um CPF, eu não consigo identificar uma pessoa só pelo número do CPF, pura e simples, olhando. É claro que eu consigo identificá-la, mas eu preciso de outras informações para que eu possa identificá-la. Então, ela é identificável, tá? E uma fotografia, você já pode identificar de pronto, né? Uma biometria, você pode identificar de pronto. É claro, se você vir a foto da biometria, claro que não, mas você precisa de outros critérios, então, identificada ou identificável. O dado pessoal sensível, que é muito utilizado, né, no tratamento nas questões hospitalares, né, de um modo geral, clínicas também. Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Filiação a sindicato. Normalmente, quando há contratação, o RH tem o costume de anotar ali a pessoa, a filiação de determinado empregado. Isso, eu acredito que dependa muito do consentimento destacado dessa pessoa, na hora. É claro que quando você faz, eu vou entrar mais na frente em relação a isso, né, a essas informações sobre como é que são os procedimentos do tratamento, mas a coleta de dado pessoal sensível, ela tem um caráter mais, assim, destacado mesmo, como eu posso dizer, sabe? Porque normalmente hoje em dia, você não pode ficar perguntando sobre vida sexual, dado genético ou biométrico, a não ser que a pessoa realmente queira, né, e que ela ou dê o seu consentimento, ou você tenha uma outra base legal, normativa, que diga, olha, eu preciso de coletar este dado, eu necessito coletar esse dado para proteção ou interesse público, ou proteção à vida. Nós vamos chegar pela forma de tratamento. Por quê? Eu já estou me adiantando. Porque muita gente fala, a LGPD é consentimento. E não é. É a base principal, ok, mas não é a mais utilizada. Nós utilizamos todas as bases legais de um modo geral. E temos o dado anonimizado, que é muito importante a garantia da anonimização em determinados casos, né? Em relação à questão de saúde, nós vemos que a gente pode, inclusive, montar uma base de dados de pessoas do sexo feminino que adquiriram Covid em determinado tempo, qual é a faixa etária, tal. Quer dizer, os dados mesmo, quem são as pessoas, eles se mantêm anonimizados, certo? Banco de dados. Banco de dados é onde existe a guarda dos dados pessoais. Pode ser físico, pode ser em nuvem, né? Isso vai depender também de cada empresa. Muita gente fala, nossa, mas um servidor é muito caro. Sim, vamos verificar a probabilidade de colocar esses dados em nuvem, por exemplo. Aí vem uma outra questão. Mas essa nuvem, ela é daqui do Brasil ou ela é do exterior? Eu tenho que obedecer a lei de fora? O pessoal da nuvem, da lei de fora, tem que obedecer a LGPD? Tem que obedecer a LGPD também, né? O titular dos dados, que somos nós, pessoa natural, a quem se referem esses dados. Aí nós temos aí essas 3 últimas categorias, que é o controlador, o operador e o encarregado. Sendo que o controlador e o operador, ele não é agente de tratamento, mas o encarregado é agente. Desculpa, o controlador e o operador são agente de tratamento, o encarregado não é agente de tratamento.
tá? O controlador pode ser a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e o operador também. Os dois realizam tratamento de dados, no entanto, é o controlador o responsável por decidir sobre a realização do tratamento. Quem realiza e quem realmente, efetivamente decide qual é a base legal a se relacionar com cada um dos tratamentos é o maior responsável, né? Então, quer dizer, o controlador sempre vai ser o responsável. Quem é o controlador? Aquele que realiza a coleta preliminar, né? Porque você pode ter, em uma única empresa, atividades de processamento, de operação e atividades de controle. É isso que muita gente não imagina também na LGPD que pode acontecer. Não, eu só recebo os dados de outra empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você é tão responsável quanto, você tem que ter todos os critérios de segurança quanto, porque mesmo que você só opere, você provavelmente tenha funcionários, e você tendo funcionários e empregados na sua empresa, você tem o controle dos dados dessas pessoas. E o encarregado é aquele que o controlador indica, e é por isso que hoje nós temos em várias empresas, e temos também no poder público, o indicado para conversar, o interlocutor entre a autoridade nacional, entre o titular de dados, entre os controladores e entre os operadores. O encarregado é aquele chamado de DPO, né? O DPO, ele tem o controle nas mãos. Por que eu digo controle? Porque ele emite pareceres, ele verifica dentro da empresa se está tudo indo corretamente em relação à guarda e o registro dos dados pessoais, ele verifica, ele viabiliza as melhores práticas dentro da empresa, ele pode vir a treinar também os funcionários em relação à conscientização, promover workshops, além de fazer este parecer. O encarregado, ele tem muitas responsabilidades. Nós vamos, claro, que a ANPD vai trazer todas as responsabilidades, delimitar, muito provavelmente. Mas até que isso ocorra, é importante que haja, inclusive, um contrato junto a este encarregado de dados pessoais. Todas as empresas precisam ter? Hoje, sim, porque a lei está ainda, eu posso dizer que ela está ainda em aberto, né? Mas a ANPD já sinalizou que, a depender do negócio, pode ser que, né, não tem essa necessidade de ter esta figura do encarregado propriamente dita, que você consiga comprovar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados sem a necessidade de você ter efetivamente alguém que se chame de encarregado, né? O que é o tratamento de dados? Aí nós temos todos esses verbos aí, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, tudo. O dado chega e ele sai, e ele é armazenado, e ele é retido. Então, quer dizer, tudo isso é uma atividade de tratamento de dado pessoal, né? Controle, o que você faz com o dado é uma atividade de tratamento. Por isso que tanto os controladores quanto os operadores tratam dados pessoais. Então, vamos supor que eu seja uma empresa de marketing, né? Uma empresa que trabalha com comunicação, e eu tenha lá os meus funcionários, mas eu terceirize ao processamento das folhas de pagamento dos meus funcionários. Eu terceirizei, eu coloquei uma outra empresa responsável por isso. O que eu fiz aí? Eu transferi os dados para esta empresa, né? Então, essa também é uma atividade de tratamento. Essa empresa, por outro lado, ela atua nessa relação como operadora dos dados. Ela não tem o controle, mas ela precisa fazer o processamento das folhas de pagamento. Então, ela recebe também esses dados pessoais, que são da responsabilidade principal da agência de comunicação e marketing, né? Isso já dando um exemplo bem claro. Ou seja, todas essas atividades. Por outro lado, um controlador precisa ter um contrato com esses operadores. E as cláusulas têm que estar muito certas, né? Dentro de toda a questão de tratamento
devem ser observados os princípios da lei, que são esses 10, eu acho que estão bem pequenininhos, né? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Muito, mas muito importante são os 3 primeiros. Esse trinômio finalidade, adequação e necessidade são muito importantes. Então, por exemplo, você chega em um supermercado, estamos coletando seus dados com a finalidade tal. Você chega numa farmácia, estamos coletando seu CPF com a finalidade tal. Ou agora, né, nós temos a lei estadual aqui em São Paulo que fala sobre essa vedação, né, de oferecimento de oferta de desconto que não pode ser feito pelas farmácias. Mas, enfim, é para você sempre poder explicar, né, o consumidor, o titular de dados, sempre deve saber para qual finalidade, por quanto tempo haverá retenção dos dados dele e quando ocorrerá eventualmente o descarte. E deve ter acesso. Os dados devem permanecer íntegros, deve existir a transparência e a segurança dessa guarda, né? A prevenção em relação a eventuais incidentes de vazamento, que não ocorra a discriminação, utilização desses dados para finalidades discriminatórias, públicas ou privadas que sejam, e a responsabilização e prestação de contas vem do controlador, né? O que eu devo informar aos meus clientes e empregados? Foi o que eu falei anteriormente, sobre a finalidade, a adequação, a necessidade. E que eles sempre poderão gerir os seus dados pessoais, né? Com garantia de acesso com a qualidade e a transparência. Isso é muito importante. E outra, né? Muitas empresas falam, mas eu tenho uma política aqui da minha empresa é multinacional, ela é de longe, ela só tem as políticas, as normas, estão todas em outras línguas. Precisa ser traduzido, né? Precisa haver, conforme eu falei, essa tropicalização, né, das normas direcionadas para a nossa norma, ok? E as hipóteses de tratamento. Essas são as 10 hipóteses de tratamento além do consentimento, que é a primeira, né? Eu dar o meu consentimento para que seja tratado os dados pessoais. Temos aí obrigação legal ou regulatória, ou seja, temos a execução de contrato. Obrigação legal ou regulatória é que, por meio de lei, haja o tratamento de dados. A lei exige que haja esse tratamento de dados pessoais, essa coleta. Administração pública, finalidade pública, o poder público pode realizar só com essa finalidade. Execução contratual, nós podemos colocar aí a CLT, né, na relação de contrato entre os empregados e o empregador, essa é a execução de contrato. Entrega de currículo também é execução de contrato, eu posso colocar na base legal, já que eu estou retendo o dado daquele candidato? Sim, você pode colocar. Estudos por órgão de pesquisa, garantida a anonimização, conforme eu falei, né, no caso de você querer saber quantas pessoas adquiriram determinada condição de saúde durante período de tempo, para fins de pesquisa também, pode ser realizado o tratamento e garantida essa anonimização. Proteção à vida, né, muitas vezes o hospital, o próprio paciente não está sabendo que os seus dados vão ser compartilhados com determinado laboratório, de maneira emergencial também. É claro que, né, às vezes a pessoa não tem algum parente que possa falar sobre ela, mas é importante que a vida venha antes de tudo, né? Então, há esse tratamento de dados sem a possibilidade do consentimento, necessidade. Tutela da saúde é a mesma coisa, compartilhamento com laboratórios, com outras clínicas. Legítimo interesse legítimo, essa base legal mais aberta que nós temos, né, é a minha queridinha, por assim dizer, porque o interesse legítimo é usado por muitas empresas para coleta de dados pessoais, né? Primeiro eu vou falar sobre a proteção ao crédito, que é a última, e depois eu volto para interesse legítimo. Proteção ao crédito, como todos sabem, é aquela finalidade que visa a precaução, né, do próprio comerciante, né, por assim dizer, falar, olha, eu preciso saber se realmente eu posso fornecer crédito a você, essas empresas, né, se eu posso fornecer crédito a você, para que eu possa
saber como é que anda as suas, né? Ele pode fazer sim essa pesquisa, não há nenhum problema, e para fazer essa pesquisa ele vai ter que tratar dados. O legítimo interesse é usado por muitas empresas, por quê? Legítimo interesse sem que você se utilize de, como que eu posso dizer, restrinja os direitos daquele particular, daquele titular de dados, você oferte um serviço que seja benéfico a ele. Agora, voltando ao exemplo da farmácia, vamos supor que você realize o seu cadastro numa farmácia e que todos os meses você compra um determinado medicamento. Essa farmácia, ela pode ter uma autorização ou não, né, porque aí vai do consentimento ou o legítimo interesse para poder ter uma venda mais efetiva daquele produto, de informar a você que aquela medicação, e olha aí que nós estamos mexendo também com dados sensíveis, de que aquela medicação, durante determinados meses, ela vai entrar em promoção. Então, se ela entra em promoção, né, a gente vê que isso é benéfico para o titular e também isso é benéfico para a empresa, né? Então, sempre tem que haver um balanceamento aí, uma proporcionalidade, né? Antes de você colocar como base legal o legítimo interesse, você tem que realizar isso, né? Um teste de proporcionalidade, de balanceamento, para que você não infrinja nenhum direito fundamental daquele titular de dados pessoais. E a partir daí, você tendo esse estudo, você se utiliza dessa base de legítimo interesse. Para fins de marketing, isso também é possível, muitas vezes, né? Se não, você se utiliza do consentimento. E aí, o titular tem o direito de retirar, de fazer a devida retificação, de pedir a revogação, né? E que seja atualizado, enfim, né? E ele sempre tem que ter, junto à organização, à empresa, ao órgão público, o direito de fazer essas requisições. A lei garante esse direito, ela pede esse direito. Então, ele pode, a empresa é obrigada a fornecer modos de conseguir, como é que eu vou dizer assim, dar acesso, um melhor acesso ao consumidor, ao titular de dados pessoais. Aí eu montei isso é bem rapidinho, bem basiquinho, um desenho a respeito dessa questão dos fluxos de entrada, né? Ciclo inicial de entrada e fluxo de dados. É mais para ilustrar mesmo, né? O titular dá ao controlador o consentimento ou não, né? Mediante as situações específicas, o controlador coloca para os operadores ou não, porque isso aí é o uso compartilhado dos dados, comunicação, difusão, interconexão, né, o tratamento compartilhado e a questão da atenção é sobre o consentimento. Aqui, novamente, eu também ilustrei basicamente, né, o que é o encarregado de dados, ele como o intermediador, né, entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, o controlador e o processador e o titular. É ele que faz essa conversa, essa interlocução. E como é que eu realizo corretamente a segurança dos dados na minha empresa? Delimitação de níveis de acesso, né? Wi-Fi só para o dono, e o outro o CEO, e o outro Wi-Fi para todos os outros funcionários, ou para os visitantes, né? Todo esse critério de segurança tem que estar bem definido, fortalecimento de segurança da informação, considerar as funções, as atividades, como eu falei, existem muitas responsabilidades do encarregado, né, para que as regras sejam cumpridas, contar com assessoria jurídica, né, seja uma pequena, seja uma média, seja uma grande empresa, que conte com essa assessoria jurídica para assegurar o compliance, identificando sempre os riscos, né, inerentes a essa vulnerabilidade, né. É importante ter isso, né? Muita gente se utiliza das normas das ISO 27701, da família ISO, para garantir essa segurança, que é muito importante, é muito relevante. Acho que todas as empresas deveriam ter isso de um modo geral, e inclusive as pequenas empresas que contam com empregados, né? Existem dados que eles guardam, dados inclusive de atestados médicos, de licenças, dos filhos, né, que são menores de idade. Então, como é que você realiza essa guarda? E, eventualmente, se houver uma auditoria na sua empresa, como demonstrar isso? Isso deve estar tudo registrado, são evidências,
né? Então, você tem ali os documentos físicos e tem os digitais. Muitas empresas já estão realizando a digitalização de suas documentações, justamente para poder manter este controle. Então, nós temos aqui firmar acordo de confidencialidade e sigilo com fornecedores e empregados, verificar se existe algum compartilhamento. No compliance, isso é chamado até você poder fazer uma auditoria externa, ou você auditar os seus fornecedores, ou você realizar o due diligence junto aos seus fornecedores, saber com quem que você está lidando, saber com quem você está contratando, é muito importante. Você provar essa lisura, né, em todo esse processo, né? Realizar essas avaliações de impacto à privacidade. E por falar em impacto à privacidade, muito dessas avaliações vão ser realizadas por muitas empresas. Então, é importante pontuar aí rapidinho, né? Uma documentação do controle que contém essa descrição de processo de tratamento. Que dados são tratados, como eles ingressaram, quais são as bases legais utilizadas, foi consentimento, foi execução de contrato, o que ocorreu? Quer dizer, então, isso assusta muito o pequeno e o médio empresário, porque eles acham que é algo muito sobrenatural, muito grande para ser feito. Realmente é um trabalho árduo, mas uma vez feito, uma vez pronto, uma vez realizado, é só monitorar. É só monitorar, eventualmente, se houver mudança de finalidade, muda-se a base legal, né? Aí você sempre vai endereçar estes relatórios de impacto à autoridade nacional, quando necessário, quando foi identificada a adoção de novas tecnologias, por exemplo. Isso não está na lei, mas está na lei europeia e vem sendo adotado, né, como critério preventivo, né? As informações, os instrumentos de coleta, procedimentos de armazenamento. Os processadores, é que eu coloquei processadores, mas os operadores, eles devem informar tudo ao controlador. Então, deve haver previsão contratual junto aos empregados, previsões contratuais junto aos fornecedores, previsões contratuais junto ao poder público, quando se contrata com o poder público, né? Então, tudo isso tem que ser correlacionado. Além das políticas e das normas internas que toda empresa deve possuir, né, essas políticas, esses procedimentos, essas normas, muitos não precisam de muitas normas, né? Outros já precisam de algum processo de cibersegurança, de contratar um seguro cyber. Outros que fazem vendas online ou e-commerce precisam de uma política de cookies, aí já vem uma nova normatização. São várias as normatizações, mas tudo isso tem que caber dentro do seu negócio, tem que caber dentro da sua atividade empresarial. Não adianta colocar aquele mundo de normativos e a sua empresa simplesmente não obedecer aquilo, não fazer parte da sua vida, da sua atividade empresarial. Se aquilo não fizer parte, não é necessário. Então, é importante que você faça, realmente, saiba o que é urgente de adequação à lei e, desde já, providencie aquilo que você pode providenciar. É importante, caracteriza boa-fé, né, em relação aos clientes, em relação aos parceiros de negócio, de um modo geral, e até aos próprios empregados, né? E aí, quais seriam as responsabilidades de um encarregado de dados, né, as gerais, que recebe essas reclamações? Olha, quero saber o que você está fazendo com os meus dados pessoais. Vai, faz um protocolo, responde em tempo hábil. Olha, nós temos esses dados seus coletados para tais e tais e tais finalidades. Por exemplo, existem lojas de e-commerce que hoje, e é muito comum, colocar ali, qual é o seu sexo? Feminino, masculino, desejo não informar. Se você quiser informar, tudo bem, não tem problema. Mas é um risco para a empresa manter esse tipo de dado, porque não diz respeito à finalidade, muitas vezes. Entende? Porque isso também pode ser utilizado para uma atividade de marketing. E quem disse que eu autorizo como titular de dados pessoais? Então, tudo isso tem que se passar na cabeça do empresário, de maneira geral. Ele precisa pensar nessas questões. Se todas as coletas... Hoje existe o princípio da minimização dos dados, só aquilo que é direcionado para determinada finalidade. Qual é o seu escopo, sua atividade empresarial? Ela se relaciona com essas coletas de dados pessoais? E o encarregado tem que emitir pareceres sobre isso. É muito importante que haja essa emissão de pareceres técnicos sobre o que anda sendo feito na empresa.
né? Quais são os registros de atividade de tratamento? Quais dados entram, quais permanecem? Para fins trabalhistas, nós precisamos reter os dados, porque, eventualmente, quando há o desligamento, o colaborador pode ingressar com uma ação judicial. Se eu descarto esses dados pessoais, como que eu vou estar resguardado, eventualmente, para poder elaborar uma defesa técnica? Então, eu tenho aí uma mudança de finalidade, uma alteração de base legal, para que eu possa reter esses dados pessoais, respeitando, claro, sempre o titular. Ele vai ficar sabendo que os dados vão estar guardados por aquele tempo, né? E existem leis, que há leis trabalhistas, que guarnecem esse tipo de tratamento de dados, né? Junto à autoridade nacional, eles têm que verificar os termos de uso, atualização e conformidade, se a empresa possui as autorizações, as anuências expressas dos usuários, se existem os contratos, como é que estão sendo feitos, né? A assessoria jurídica está sabendo disso, está tudo realmente de acordo com as diretrizes da lei. Então, o encarregado tem que saber aquilo ali, ele está dentro da empresa justamente para promover essa conscientização da privacidade, inclusive em relação à criação de um comitê. Quando a empresa é muito grande, existe um comitê, então cada área tem ali o seu responsável. O RH tem o responsável da privacidade do RH, a área de financeira tem o responsável pela área financeira, porque em cada uma das áreas existe uma coleta de dados específica, né? E aí eu deixo um checklist a ser seguido, né, para que a empresa esteja de acordo. Esse checklist, é claro, a gente utiliza muito para empresas que são grandes, né, reunir uma equipe. É claro que uma empresa pequena, de médio e pequeno porte, não precisa disso, mas precisa nomear um DPO, precisa levantar os dados de guarda obrigatória, físicos e digitais, precisa fazer revisão de contratos, precisa rever ou elaborar novas políticas, né, e relatórios de mapeamento. Desenvolver o relatório de impacto também é necessário. A pessoa imagina que o relatório de impacto seja algo, assim, muito grande. Não, se é uma empresa pequena, ela sabe dos seus riscos, então, esse mapeamento não vai ser tão complexo assim, né? Isso vai depender muito da atividade. É aquilo, é o perfil da empresa que dita isso, muitas vezes, né? Alguns documentos importantes aí que a gente pode colocar é a política de governança, que ela é de dados pessoais, mas ela é uma política geral e ela é interna. Um aviso de privacidade, esse aviso, ele muitas vezes a gente coloca na internet, é aquele que é disponibilizado ao público, aos titulares em geral. A política de cookies, no caso de site, o formulário de resposta, ou seja, titular quer saber quais dados, o que está sendo gerido, o que está acontecendo, a diretriz, o que você tem, o que eu posso, eu posso tirar esse dado aqui de vocês, eu posso atualizar, eu posso retificar, quer dizer, tudo isso é feito através desse formulário de resposta. Algumas empresas estão usando até ouvidorias, né, por enquanto, mas elas estão fazendo alguma coisa, é importante que isso seja visto. Relatório de impacto, o registro dessas atividades e o procedimento de atribuição de legítimo interesse. Também é muito importante. Se eu quero colocar isso como base legal, o legítimo interesse, é interessante que eu faça esse estudo, né, técnico de proporcionalidade. E, como não poderia deixar de ser, se atentar para as sanções. Essas são as sanções que a lei está colocando aí pela não conformidade junto à LGPD. E isso é o que tem deixado muitas empresas aí, muitos CEOs aí, né, muita gente de cabelo em pé. Mas é importante que se diga, primeiro, as sanções pela autoridade nacional, elas só vão ter, daqui a um ano, em agosto, elas vão começar efetivamente. Temos agora as ações judiciais, se utilizando da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor? Temos. Nós temos, mas essas sanções não deverão ser aplicadas, né, são outras condenações judiciais, em alguns valores pecuniários, ou em recomendações. Governo, por exemplo, o governo, ele não obedece a estas sanções, ele obedece às recomendações. A NPD vai
dizer o que é recomendável para corrigir determinadas infrações, por assim dizer, à lei, né, desobediência à lei. Mas as empresas, a depender, primeiro uma advertência, né, sempre observando o direito de defesa, uma multa simples. Isso tudo também depende do capital de giro da empresa, depende do quanto ela fatura. Ela diz, olha, meu faturamento é tanto, eu não posso ser onerado, né? Então, é importante que se saiba disso. E aí eu digo, como que eu posso te ajudar? O que nós podemos te ajudar? Eu falo mas o que nós podemos te ajudar? Necessidade de adequação imediata com palestras, reuniões e treinamentos. Isso aí, muitas pessoas já estão, que trabalham, que atuam na área de consultoria, de proteção de dados, têm feito isso. Aplicação de regulamentos para mercados específicos, revisão de cláusulas contratuais, apoios jurídicos em relação à segurança da informação, políticas de uso, atuam também como encarregados de dados, que eles chamam as a service, fazem atuação preventiva, né? Então, é importante, a LGPD é algo multidisciplinar. Então, é interessante que não só o advogado atue, mas ele use o conjunto da empresa como um todo, ele se utiliza de todas as áreas, né? Ele não atua sozinho, né? Que eu quero dizer que ele não atua sozinho, ele atua com a segurança da informação, ele atua com tecnologia da informação, ele atua com a área de marketing, ele precisa conhecer a sua empresa para saber aonde e o que ele pode fazer, aonde ele pode mexer, o que ele pode fazer, se ele pode elaborar. É importante aproveitar processos que estão efetivamente funcionando, porque numa eventual auditoria, sua empresa tem que provar essa boa prática. Essa boa prática, ela tem que provar que ela está agindo corretamente de acordo com a lei. Isso é muito importante. E aí eu deixo aqui o meu recado, eu acho que eu fui um pouco cansativa, não sei dizer se eu fui um pouco cansativa demais, mas é porque são muitas palavras e toda a gente fala, como é que eu vou dizer, uma visão geral da lei, mas se tiverem ficado algumas dúvidas, Rebeca, eu até me coloco à disposição, porque realmente é uma lei que gera muitas dúvidas, né? Agradeço também a todos vocês e deixo aí os meus contatos, caso seja necessário, tudo que caso vocês precisem também, né? Aí agora, como é que eu faço para encerrar? Vou encerrar aqui. Agora eu vou encerrar minha apresentação. Deu aí? Muito obrigada, viu, pelo que você explicou aí para gente, porque realmente para o fornecedor, né, para o empresário, eles não sabem nem que existe, né, essa lei de proteção de dados, e é uma coisa muito importante que todas as empresas vão ter que se adequar, né, de uma forma ou de outra, vão ter que começar a se adequar. Ainda tem um tempo, né, para todo mundo ser obrigatoriamente observar isso, mas é muito importante. E para essas empresas, né, que é o nosso público, que estão querendo começar a vender, né, para o governo, começar a vender para o maior consumidor do Brasil, né, é muito importante também, porque eles participam de licitações, né, de vendas para o governo, então tem dados, tem documentos que são compartilhados, né? São contratos públicos que, por mais que haja a transparência por parte da administração pública obrigatória, as empresas também precisam se adequar dentro dela, né? Até principalmente em relação aos seus funcionários, né? Aos funcionários que estão ali dentro, lidando com aqueles documentos, né? Lidando com aquelas informações. E isso é muito importante, né? É um detalhe que as empresas precisam se atentar, né, doutora? E é importante que a gente mostre esse lado, né? Que a gente traga essas informações aí para que todo mundo conheça e esteja cada vez mais por dentro, né, da alteração, da criação dessa lei, né? Da proteção que todo mundo tem agora, né, em relação aos dados. É muito importante, Rebeca, inclusive, que essas empresas, elas saibam que se o poder público, eventualmente, compartilha dados dele, ele está sendo controlador de dados,
com essas empresas, para que haja uma operacionalização, elas vão ter que provar ao poder público que elas fazem isso da maneira técnica melhor possível, né? Elas estão realmente obedecendo todos os critérios formalizados pela autoridade nacional. Exatamente. É muito importante, muito bom. Não foi nem um pouco cansativo, foi de clara elucidação, foi todo mundo, foi bem didático, isso foi bom porque trouxe exatamente uma forma para que todo mundo passe a entender mesmo, né? E procure saber mais, estude mais sobre o tema, né? Que é de extrema importância. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada pelo tema. Foi muito, muito bom para a gente, tá? Foi um prazer tê-la aqui conosco e com certeza teremos diversas oportunidades para compartilhar aí, para dividir esse conhecimento. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rebeca. Obrigada a todos, viu? Uma boa tarde para vocês. Tchau, gente. Veremos vocês em breve aí. Fiquem ligados que terão muitas outras palestras, vários especialistas aí no assunto, para que a gente possa cada vez mais passar o conhecimento para vocês e que vocês realmente se tornem fornecedores técnicos de qualidade para o maior consumidor do Brasil, que é o governo. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve aí.